38 anos atrás ocorreu o chamado Incidente de God Valley, evento esse que envolveu tanto os nobres mundiais quanto a marinha, liderada por Monkey D. Garp e uma das tripulações piratas mais lendárias e poderosas que já existiu, os piratas Rocks, liderados pelo homem que almejava ser o rei do mundo, Hawks D. Shebeck. Shebeck foi derrotado pela aliança entre Roger e Garp e após o evento dado como morto. Esse foi o maior evento da geração da época e apesar dos piratas Rocks terem chegado ao fim e o seu capitão ter sido dado como morto, algo se iniciava no meio de tudo aquilo. Após o incidente, Roger e sua tripulação encontram um baú de tesouro e dentro desse baú estava um bebê de apenas 1 ano de idade, aquele que viria a ser conhecido no futuro como Shanks o Ruivo. Descobrimos isso a partir dos eventos do filme One Piece Red, somado ao livreto que foi distribuído no Japão intitulado de 4 bilhões, mas essa é só uma pequena fração da vida desse personagem tão marcante e enigmático, e hoje você vai conhecer a história completa do Imperador dos Mares, Shanks o Ruivo. Então se você é fã do Ruivo, faz igual o Rei do Mar e já chega arrancando, abocanhando o botão de se inscrever no canal e de ativar o sininho se você quiser mais vídeos de histórias de personagens como esse aqui, beleza? Sobre a origem do Shanks, como ele foi encontrado em God Valley, algumas teorias o ligam aos Tenryubitos ou ao próprio Shebeck. Considerando a possibilidade dele ser filho de Shebeck, Shanks também possuiria o sobrenome D e seria mais um personagem importante em One Piece carregando a vontade do clã. No entanto, uma recente informação revelada no filme One Piece Red vai contra essa ligação. Apesar de não ser 100% confirmado, o sobrenome do Shanks aparentemente foi revelado pelos Gorosei e o seu nome completo não seria Rocks D. Shanks. Ele na verdade pertence à família Figureland. E eu disse que não é 100% confirmado porque na verdade no filme eles questionam se a Uta também é uma Figureland e a interpretação mais óbvia é que eles pressupõem isso por ela ser filha, pelo menos adotiva, do Shanks. Inclusive vale ressaltar que a Uta foi canonizada pelo próprio Oda no capítulo 1055 do mangá, quando o Shanks relembra dela. A outra teoria mais forte aponta para uma ligação dele com os próprios Tenryubitos. Supondo que o Ruivo carregue o sangue dos nobres mundiais, isso explicaria a sua proximidade com os Gorosei e o respeito que o alto escalão da marinha tem com a sua presença. E vale ressaltar também que Shanks o Ruivo é pronunciado em japonês como Akagami no Shanksu. E Akagami, mais especificamente, apesar da sua tradução literal ser cabelo vermelho, né, traduzindo aqui livremente como ruivo, essa palavra também possui mais 2 significados, que significa também Deus vermelho e Deus sujo. Então esse Deus pode ser uma referência direta aos nobres mundiais, que são conhecidos, como a gente sabe, como deuses do mundo de One Piece, e o sujo pode ser uma analogia ao fato do Shanks carregar o sangue nobre, mas viver na sujeira da pirataria, do mundo pirata. De qualquer forma, Figureland pode ser o nome de uma família da nobreza que fez ou que talvez um dia fez parte dos Tenryubitos, sendo o Shanks parte dessa família nobre. Agora, retornando para a linha cronológica, após ser encontrado por Roger, Shanks vira um aprendiz no seu navio e acompanhamos mais dessa jornada com o Rei dos Piratas no recente arco de Wano, durante o flashback do Oden. É importante destacar que Roger e Shanks tinham uma relação muito forte, tanto que ele herdou o seu chapéu de palha. Além disso, é durante esse flashback que presenciamos mais da relação do Bug e do Shanks, ao qual descobrimos ainda na saga do East Blue que os dois eram do mesmo bando. E é também nessa parte da história do Shanks que vemos o seu primeiro contato com Barba Negra. Isso acontece durante uma batalha entre as tripulações do Roger e do Barba Branca. E se o Shanks era aprendiz do Roger, Tite na época também era um aprendiz, mas do Barba Branca. E aqui é importante destacar uma conversa que o Shanks e o Bug têm após a batalha. O Bug ele fala que Tite não dormiu na trégua que as tripulações fizeram nos últimos dias e que ouviu falar que ele na verdade nunca sequer havia dormido na sua vida inteira. Essas
informações são muito interessantes quando pensamos no corpo estranho do Barba Negra e o seu mistério para ele conseguir ter 2 Akuma no Mi. Um ponto curioso no final da jornada do Shanks enquanto aprendiz do Roger é que, como vimos no flashback, ele não foi para Laugh Tale com o resto do bando. Bug acabou ficando doente e ele resolveu ficar com o seu amigo para cuidar dele, e a gente vê isso no capítulo 967, e disse que os dois chegariam um dia na última ilha por conta própria. E quando Roger retorna de Laugh Tale, tivemos a curiosa cena em que Shanks pergunta algo para o Roger e depois cai aos prantos nos braços do seu capitão. Infelizmente, o Oda ainda não revelou o assunto dessa conversa pra gente. A gente não sabe se o Shanks perguntou algo relacionado à doença terminal do Roger, né? Já que ele vivia tentando esconder essa doença que ele tinha, ou se foi algo mais profundo, talvez algo relacionado à própria origem do Shanks, que talvez ele sequer soubesse. Enfim, após esses eventos, Roger desfaz o seu bando e posteriormente se entrega para a Marinha. E no capítulo 0, onde mostra mais da execução do Roger, podemos ver Shanks e Bug, ambos chorando pela morte do seu capitão, e também mais alguns personagens que viriam a se tornar grandes piratas e figuras importantes no futuro, como Mihawk, Crocodile e Doflamingo. Vale salientar também que o Oda fez questão de esconder a cicatriz do Shanks na cena que ele aparece, fazendo um mistério sobre a época que isso aconteceu. Também é no capítulo 0 que vemos Shanks recrutando os primeiros membros da sua tripulação. No caso, vemos ele indo na vila do Sop, a Vila Sirup, atrás de um incrível atirador chamado Yasop, que residia naquela vila segundo rumores. Mas é interessante notar aqui que somente anos depois que o Yasop viria a se juntar ao bando. Naquele primeiro momento, ele recusa a oferta do Shanks. E detalhe que mais uma vez nessa cena o Oda esconde o rosto do Shanks e a gente não sabe se ele já tinha adquirido aquela cicatriz no rosto ou não. Agora, retornando ao primeiro capítulo, como eu citei, Shanks é um dos primeiros personagens que somos apresentados no início da obra, e no capítulo 1, Oda faz questão de deixar bem explícito a índole do Ruivo, esse que é o pirata ao qual o Luffy, o nosso protagonista, se inspira para ser. Vale relembrar alguns momentos bem marcantes desse capítulo, como por exemplo, o primeiro, que seria a cena do Shanks se recusando a lutar contra o bandido das montanhas e apanhando propositalmente. Atitude essa que o Luffy, por não ter maturidade o suficiente, não compreendeu e achou um absurdo. Só que depois de entender, a gente vê o que ele faz, por exemplo, em Skypiea. Essas duas cenas se espelham e o Luffy e o Zoro também se recusam a lutar contra o Bellamy. Outro momento é quando Shanks salva o Luffy do Rei do Mar, sacrificando o seu braço para mostrar a Luffy que o mar era um lugar muito perigoso e que não era um lugar para crianças. E a última e mais marcante cena é a do Shanks passando o seu chapéu de palha, que era do seu antigo capitão, para o Luffy, apostando agora no sonho do garoto de se tornar um grande pirata e então devolvê-lo um dia. Nesse caso, vou deixar o meu chapéu com você. É a coisa mais importante que eu tenho. Cuida muito bem dele. Importante salientar aqui que, na cena do Shanks salvando o Luffy do Rei do Mar, o Oda nos apresentou pela primeira vez um personagem utilizando o Haki do Rei. Além disso, Shanks estava na Vila Fuchsia com a fruta da borracha, a Gomu Gomu no Mi, uma Akuma no Mi qualquer do mar que eles roubaram por aí, ou pelo menos era o que a gente pensava quando lemos esse capítulo pela primeira vez, já que em Wano foi revelado que o Shanks roubou essa Akuma no Mi de um navio do governo mundial e ela não era uma fruta qualquer, mas sim, na verdade, a Zoan mítica Hitohito no Mi modelo Nika, uma fruta lendária que não havia sido despertada há mais de 800 anos, e por ocasião do destino ou não, o Luffy acabou comendo a fruta, achando que era só uma fruta comum mesmo. E agora ele conseguiu finalmente despertá-la. Um detalhe que poucos sabem é que nessa época o Shanks já era um infame pirata com uma recompensa de mais de 1 bilhão de berries. Exatamente 1 bilhão e 4 milhões de berries. E depois desse evento, Shanks parece ter deixado de visitar a Vila Fuchsia, como se o seu papel naquele lugar tivesse sido cumprido, após a Gomu Gomu no Mi ter sido comida por alguém e o chapéu ter sido passado para o Luffy. Coincidência?
Acho que não. Após o primeiro capítulo, Shanks só veio a aparecer novamente no mangá quase 100 capítulos depois, no caso no capítulo 96, quando Mihawk leva até ele a recompensa do Luffy para mostrar que o garoto que ele tanto falava finalmente havia se tornado um pirata. E falando nos Olhos de Falcão, é bom lembrar que o Oda revelou, tanto no mangá como em SBS, que ele e o Shanks duelavam bastante no passado, mas após o Ruivo perder o seu braço, Mihawk passou a não querer mais lutar contra ele. Essa informação só nos mostra que Shanks é extremamente poderoso por ser capaz de duelar com o homem que é hoje o melhor espadachim do mundo. Já no capítulo 234, Shanks e sua tripulação vão ao encontro de Barba Branca e no capítulo 434, esse encontro finalmente acontece. Shanks foi até Newgate para pedir que ele impedisse Ace de ir atrás do Teach, coisa que Barba Branca não conseguiu fazer e sofreu as consequências, como sabemos. É nesse capítulo que descobrimos que a cicatriz do Shanks veio de Teach, mas quando, como e o motivo disso ocorrer ainda é um mistério. Mas vale destacar que o Oda mais uma vez destaca o haki do rei do Shanks, fazendo ele derrubar vários membros da tripulação do Barba Branca quando ele chega no navio. E nesse lendário encontro, Shanks menciona a sua famosa frase. Ao ser questionado por Barba Branca sobre ter perdido o seu braço no East Blue, mesmo sendo alguém tão poderoso, Shanks diz que apostou o seu braço na Nova Era, no caso no sonho do Luffy. E como eu citei, Barba Branca não escutou o conselho do Ruivo e esse continuou atrás do Teach até que o enfrentou e perdeu a batalha. Com Ace capturado e entregue à marinha, aconteceu a Guerra dos Melhores, com Barba Branca indo com toda a sua tripulação tentar impedir a execução do Ace na base de Marineford. Ao final da guerra, Ace e Barba Branca são mortos e a guerra só é finalizada quando Shanks aparece para colocar um fim. É interessante observar como o Shanks possui um respeito e uma certa moral perante o alto escalão da marinha, visto que Sengoku, enquanto ainda era o almirante de frota, acatou o pedido do Shanks para que ele levasse os corpos tanto do Ace quanto do Barba Branca para terem um funeral digno, com a única justificativa do Shanks ser quem ele é. E após muitos capítulos, temos uma das cenas mais polêmicas envolvendo o Ruivo, o seu encontro com os Gorosei. No capítulo 907 do mangá, vemos Shanks sentado em uma sala, onde estão presentes os nobres mundiais mais importantes do mundo, os Gorosei. É intrigante até os dias de hoje a proximidade que o Ruivo, mesmo sendo um imperador, tem com o governo mundial, mesmo sendo figuras completamente antagônicas pela posição que cada um deles ocupa. E vale destacar uma frase de dos anciões, que diz que Shanks veio em um momento nada favorável, pois iria acontecer o Reverie, mas só atenderam o pedido dele novamente pelo Shanks ser quem ele é. Essa situação só reforça a teoria de que o Shanks realmente possui uma ligação sanguínea com os nobres mundiais, sendo ouvido tanto pelos Gorosei quanto pelo Sengoku ao final da guerra. Shanks foi até os Gorosei para falar sobre um certo pirata. E acredita-se então que o Shanks mais uma vez foi fazer um alerta sobre Teach, assim como fez com o Barba Branca, só que agora com os Gorosei. Ou que ele tenha ido falar sobre o Luffy, que estava próximo de despertar a sua fruta, o que é reforçado pela reação dos Gorosei depois desse encontro ao falarem sobre justamente a fruta do Luffy no capítulo em que ela é despertada. Isso indicaria tanto que o Shanks de alguma forma sabia sobre a real natureza da fruta do Luffy, quem sabe o próprio Roger tenha revelado isso para ele durante a sua despedida e tenha passado a missão de procurar a fruta da borracha e entregar para a pessoa certa. É possível até que o primeiro candidato a receber a fruta fosse o próprio Ace, que o Roger acreditava que iria encontrar o tesouro One Piece e herdar a sua vontade, mas a fruta acabou sendo comida pelo Luffy, talvez a pessoa que o Roger não esperava, mas que acabou sendo a pessoa mais ideal a seguir com seu papel. E a sua mais recente aparição foi no pós-arco de Wano, quando estava nos arredores do país,
nos proporcionando momentos de muito hype, como no capítulo 1054, quando após ler as notícias do mundo pós-guerra de Wano, inclusive com o novo cartaz de procurado do Luffy na mão, Shanks fala para Ben Beckman que finalmente chegou a hora de ir buscá-lo, One Piece. E por estar próximo ao Wano, Shanks acaba ajudando, dando uma ajudinha aos Bainhas Vermelhas na luta contra o Almirante Aramaki, deixando ele em completo choque apenas com seu Haki do Rei e mencionando mais uma vez a tal nova era, perguntando se a Marinha estava com tanto medo assim dessa nova geração e por fim fazendo o Almirante recuar somente com a sua presença, certamente um dos pontos mais altos de toda a obra. Mas o que será que o final de One Piece guarda para esse personagem? Um final glorioso ou um final trágico? Deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer com o Shanks, que você acerta. Depois você pode voltar aqui no vídeo para conferir. E se você curtiu esse vídeo e quiser saber tudo sobre a árvore genealógica dos D ou sobre os casais finais de One Piece, confere um desses dois vídeos que vai aparecer na tela agora, beleza? Que estão, ó, super top, assim como esse. Até a próxima, tchau!